CTPod. Cultura, inovação, networking e tecnologia. Olá pessoal, estamos aqui para mais um CTPod, tudo bem? Eu sou a Ana Laura e aqui eu estou com o meu co-host Rafa. Oi Rafa, tudo bem? Oi Ana, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos escutando pelos principais agregadores de podcast, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à terceira temporada do CTPod. E também quero dar um salve para o nosso co-host também, convidado de hoje, William. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado pela primeira vez na terceira temporada, né? Eu aqui tinha que fazer a participação especial, não tinha vindo ainda, mas agora já estamos fazendo check na terceira temporada. Já vou até comentar, né, que a Bru colocou lá que ele fazia parte do CTPod, a gente falou, faz parte sim, vamos convidar também pra já estar ajuda. Errado não tava, exatamente. E também quem acompanha nosso Instagram já deve ter visto aí os nossos videozinhos com ele, então isso. A gente tá sempre na parceria. E também estamos aqui com a nossa vereadora. Fale, se apresente, Bruno. Você também não precisa se ligando, precisa. Pelo amor de Deus, um pitch, não é pra se apresentar, vai ficar 5 anos fazendo tudo o que ela faz e... Não, tá certo, tem que falar, tem que falar mesmo. Máquina. Ai, gente, mas é que a uma lista grande. Eu nem sei qual temporada eu vim, mas eu já vim também. Já veio também. Já tô aqui, eu também já participo, porque já sou quase residente desse ambiente. Então, muito obrigada. Oi, Rafa, oi, Ana, oi, William. Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Bruna Spitzner. Sou contadora do Silatec Park, inclusive. Sou vereadora, procuradora da mulher, representante da Aliança Nacional LGBTQIA+. Eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Câmara, sou presidente dessa comissão e também presido a Comissão de Cultura, Diversidade e Direitos Humanos. Acho que é isso. Meu Deus, como é que lembra tudo? Como é que lembra tudo, né? Preciso de uma cola ali pra assessoria pra ver se eu lembrei de tudo. Vai fazendo um checkzinho. É um checklist. Então, hoje a gente tá aqui para falar, além da inovação, que a gente já traz essa pauta, falar a questão das políticas públicas, das questões das leis, das inovações. O que tem a ver a inovação com a política, né, com as leis? Tudo. Não tem como a gente caminhar no ambiente de tecnologia e inovação sem ter a parceria do público, do privado, das instituições, de todos os setores da sociedade, se a gente não tiver andando de mãos dadas com a Câmara Municipal e com a Prefeitura, né? Porque são também os ambientes onde a gente consegue desenvolver e levar os projetos para a população como um todo, né? Se a gente foca só numa parte ali, né? Só num setor, num ambiente, por exemplo, no setor empresarial, não é todo mundo que vai ter o acesso. Desde o começo lá do mandato, eu sempre estive muito próxima da pauta de inovação, justamente porque o Silatec faz parte da minha construção enquanto contadora, né? Inclusive, quando a gente foi lá na Expo Dubai, eu fui enquanto contadora do Sila e a gente conseguiu agregar demais, assim, na nossa caminhada. E ter a tecnologia como um mote da nossa caminhada enquanto vereadora, né, da minha caminhada enquanto política, me fez perceber que o maior objetivo que a gente tem enquanto Câmara Municipal é democratizar a inovação para as pessoas. E é um dos objetivos do Silatec também, né? Conselheiro de inovação, enfim. E todas as políticas públicas que a gente propõe enquanto Câmara e a gente encampa quando vem projetos do Executivo para a gente aprovar, né? Ali na Câmara nas votações, tem esse objetivo, que é levar essa inovação para a população em geral, para a gente disseminar essa cultura, para furar a nossa bolha, né? É uma das coisas que a gente tem enquanto missão do fórum também, que é tirar a tecnologia e inovação só do centro e conversar, a gente fala, né? Parar de pregar para convertido, né? Que as pessoas que estão aqui dentro com a gente defendem também com unhas e dentes. Mas a gente precisa fazer com que o resto da população entenda o que a gente faz também, né? Que tecnologia, inovação não é só... Eu sempre falo esse exemplo, mas é o que é o mais... talvez mais distante das pessoas, não é só o holograma, não é só a impressora 3D, não é, né, aquilo que a gente enxerga tão distante lá do Star Wars, né? Essa mística que as pessoas criaram em torno da inovação. Então, a ideia do poder público é justamente democratizar isso. Levar a inovação, transformar numa política pública de inovação na educação, na saúde, no atendimento às mulheres vítimas de violência, levar isso para dentro do meio ambiente, para dentro do obras. É isso que a gente quer fazer enquanto poder público hoje. Perfeito. Bruna, quando a gente fala em poder público,
não tem como a gente falar na parte de inovação, tecnologia, sem falar do poder privado junto. Como você vê essa parceria público-privado no desenvolvimento de Guarapuava, no desenvolvimento da Cidade dos Lagos, por exemplo, que é um bairro público-privado? Como você vê isso? A parceria é essencial hoje, né? A gente precisa caminhar junto, trilhar essa história de concretizar Guarapuava e colocar a Guarapuava no mapa de inovação. A gente precisa, né, que o poder público institua políticas de incentivo para que mais ambientes como o Sila cresçam e nasçam em Guarapuava, né? Porque hoje o Silatec não é só isso aqui, só o prédio, né? O Silatec é todo um ambiente que perpassa a tecnologia que não é palpável, né? A gente vê isso na estruturação de um bairro planejado. Por que planejado? Porque ele quer melhorar a vida da população. E por que a gente não faz isso, então, transformando Guarapuava numa cidade que atrai esse tipo de empreendimento, né? Inclusive, no ano passado, nós aprovamos uma lei que incentiva a instalação de bairros inteligentes. Se você tem um empreendimento imobiliário que você quer instalar em Guarapuava, tem a listinha, né? Você já tem que cumprir uma série de pré-requisitos, obviamente, que já estão no Código de Conduta do município. Mas se você colocar os plus do bairro planejado, do bairro inteligente, que traz a inovação e a melhoria da qualidade de vida da população, você vai ganhando benefícios fiscais. E é isso que o poder público pode fazer, né, para fomentar essa instalação tanto de empresas quanto de bairros planejados. Enfim, é garantir que essa galera que está vindo para cá, que está se instalando aqui, que está crescendo aqui, tenha o benefício para continuar aqui. Porque se a gente não fomentar, se a gente não conseguir dar benefício, se a gente não conseguir fazer com que essa galera enxerga em Guarapuava uma maneira de permanecer ou um atrativo a mais, essa galera vai embora daqui. Então, a ideia é que o poder público dê a contrapartida do que o poder privado, né, digamos assim, já está oferecendo para a cidade. Perfeito. Ah, legal. Eu acho que são 2 pontos que tem que ser levado em consideração, né? Que é tanto, a gente sempre falou muito, e é algo que a gente está vendo agora acontecendo, é que a gente tem muita mão de obra sendo qualificada aqui, mas que até um tempo atrás ela estava saindo daqui. Então a gente tem essa parte da mão de obra qualificada, que saiu de Guarapuava, e agora a gente está tendo reter esses talentos, né? E a gente também tem a parte de que as empresas precisam investir aqui, porque isso vai gerar o quê? A parte financeira que vai desenvolver a cidade. Exatamente. Então a gente tem que demonstrar realmente para esse empresário que ele vai ter algum benefício em estar aqui. Com certeza. Por que ele vai estar em Guarapuava e ele não vai estar lá em Pato Branco? Então, tipo, o que Guarapuava tem a me oferecer a parte de tecnologia, inovação? Aonde vocês estão? Então, o que eu ganho de estar aí? O que eu ganho de investir em capacitação de pessoas, de talentos na minha empresa em Guarapuava, que eu não posso fazer em outra cidade? O que está acontecendo? Onde está essa movimentação? Então, é importante a gente ter isso. Isso eu acho que fica muito lúdico para algumas pessoas. Elas não entendem aonde que está esse pulo, né, digamos assim. Que é realmente, você precisa amarrar, porque ninguém faz nada de graça. As pessoas esperam algo em troca. Então você não vai conseguir ter capacitação, você não vai ter conseguir investimento se essa pessoa não tiver algo em troca. E isso é muito importante que seja amarrado tanto a parte pública como a parte privada. Então eu acho que isso é um dos pontos que a gente sempre pontuou muito, né? A gente bateu na tecla em cima, mas eu vejo que ainda tem gente que tem muita dúvida. Porque fica aquilo achando que é algo feito para nós em prol de nós, digamos assim. É algo que fica aqui concentrado, e na verdade não. É algo para o desenvolvimento como um todo, né? Então a gente conseguir amarrar o privado e o público é para mostrar realmente que vai desenvolver a cidade na parte geral. Desde a parte de educação, a parte de capacitação, até a parte profissionalizante e a parte do empresário. Então a gente engloba todas as áreas, né? As pessoas que estão trabalhando, os empresários que estão investindo. Então acho que isso é muito legal e acho que está ficando uma amarração muito boa, porque você está conectando pessoas. Então você conecta as pessoas que têm necessidades na parte de capacitação e você conecta o empresário que tem dinheiro para investir na cidade. Então você precisa conectar essas duas coisas. Isso acho que está ficando algo bem legal, só que é algo que precisa ser bem explanado, porque acho que tem muita dúvida em cima disso ainda. Eu acho que um dos objetivos que a gente tem enquanto furar a bolha é justamente isso, né? 2018, se eu não me engano, foi criada uma lei para incentivar a criação de parques tecnológicos aqui em Guarapuava, que é quando o movimento do Silatec Park estava começando, né? E houve uma série de críticas com relação a isso, justamente porque essa lei, quando a gente fala sobre benefícios fiscais, isso também significa uma renúncia fiscal do município. Porque se eu isento o IPTU, eu deixo de recolher isso, né? Se eu fixo ali uma alíquota de ISS, que é o Imposto sobre o Serviço Prestado do município, que é exclusivamente municipal,
eu também deixo de arrecadar mais valores acima disso. Só que muitas vezes as pessoas não entendem que a gente precisa fazer concessões para atrair as pessoas. Uma coisa que o William falou, que é algo que sempre pega bastante, é que a gente não retém o nosso capital humano. Os nossos talentos, né, as pessoas que estão se formando aqui, que poderiam fomentar a economia local, o mercado de trabalho, estão indo embora. Porque aqui não tem oportunidade. Por que não tem oportunidade? Porque as empresas não se instalavam em Guarapuava. Elas não vinham sentido. Elas poderiam prestar serviço para cá. Mas esse serviço, a sede era lá em Pato Branco, né? Era lá em Florianópolis. O que não faz sentido para nós. Porque se as empresas não se instalam aqui, o emprego não é nosso, né? Fica fora daqui. E o imposto também vai ficar fora. Independente se é uma alíquota fixa de 2%, uma alíquota de 5%. Então, é por isso que a gente precisa explicar de uma maneira que as pessoas compreendam o porquê existe o benefício fiscal, o porquê existe a renúncia da receita, porque a contrapartida da instalação dessas novas empresas aqui é muito maior do que uma arrecadação que poderia ser pequena com essas empresas não vindo para cá, né? É sempre um plus que a gente precisa dar. A contrapartida existe, o município vai investir, a empresa vai retornar. É isso que acontece. É um ganha-ganha, né? A famosa frase da Ana Cláudia Klosowski. Exatamente. É um ganha-ganha. Eu acho legal até comentar, por exemplo, a gente tem as empresas aqui associadas que estão crescendo e é muito legal você ver eles contratando os jovens que ainda estão na graduação. Então, eles já estarem trabalhando aqui dentro com essas empresas, a chance deles, quando eles terminarem a graduação, de sair é menor, né? E eles vão ficar aqui, vão trabalhar aqui e vão consumir, que nem você falou, vai fazendo a cidade crescer e desenvolver. Então, isso é muito legal. E essas empresas que estão aqui vieram exatamente por conta desses incentivos, dessas atrações. Então, isso é interessante. E agora a Prefeitura de Guarapuava e o Parque Tecnológico estão com um projeto também em parceria que, né, ajudou a gente na constituição também aqui do estúdio do podcast e foi passado, né, pela Câmara também. Por que é importante também o poder público investir nessas ações? A gente, inclusive, no começo do mandato, a gente propôs a criação da Comissão de Desenvolvimento e Inovação porque a gente via a necessidade da gente fomentar esse tema dentro do poder público. Né? Então, a gente criou essa comissão, a gente deu a utilidade pública para o Silatec Park. Por que a gente precisa dar essa utilidade pública? Para que exista a possibilidade da Prefeitura de Guarapuava poder investir, né, nesse ambiente. E por que é tão importante a Prefeitura investir no ambiente como Parque Tecnológico? Porque daqui saem projetos que impactam a vida das pessoas. Projetos educacionais, o Educatec, todos os projetos que o Celeiro de Inovação desenvolve. E se tem uma coisa que a gente aprende é que nada se faz sem recurso, né? E o parque, ele tem uma renda, né, com os associados para se manter, porque o objetivo daqui não é gerar lucro pro parque. É gerar lucro e desenvolvimento para a cidade de Guarapuava, para a sociedade, para a gente poder levar mais projetos educacionais lá para a galerinha do CEMEI, que está dentro do Crer e Ser, né? Que é da educação empreendedora, levar lá para os jovens que estão nos cursos técnicos, que estão lá no ensino médio das escolas estaduais, para que eles enxerguem que existem outras possibilidades além da realidade deles. Né? A gente, ano passado, a Procuradoria da Mulher esteve presente em 17 escolas do Núcleo Regional de Educação, tanto aqui de Guarapuava quanto da região, que o Sila também faz parte da região de Guarapuava, né? E a gente via a necessidade de mostrar para esses jovens que existe uma vida além daquela que os pais viveram, que os avós viveram, que era o costume que eles tinham, né? Porque se você cresce dentro de uma bolha fechada, você acredita que aquilo ali é a única oportunidade que você vai ter. E quando a gente chega lá e fala para eles, você tem a oportunidade de cursar um curso de tecnologia, mas ele não tem nem acesso a um celular, a um notebook para aprender aquilo. E dando a possibilidade do poder público investir em projetos que saem de dentro dos parques tecnológicos, é levar esses materiais que esses lugares não têm para que essas pessoas tenham acesso e para que elas consigam enxergar outra realidade de crescimento e mudança. Então, a parceria do público com as utilidades públicas que a gente dá, né, para as instituições, é justamente essa, para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Eu acho que é legal a gente também pontuar
que as pessoas olham como investimento, elas pensam, mas vai investir em inovação e tecnologia que eu não estou vendo resultado e não vai investir em saúde. Gente, hoje a gente tem o IPEC, a gente tem o Hospital do Câncer aqui no Parque Tecnológico. Que é inovação e tecnologia pura. Tá no Vale do Genoma. Exatamente. Olha o que gerou isso em Guarapuava. Exatamente. E é tipo, olha o Hospital do Câncer. A gente tem estudos que embarcam a parte do IPEC e a parte do Hospital do Câncer. Então, investir em inovação e tecnologia é você investir em ciência e conhecimento. Seria basicamente isso. E isso vai retornar para a sociedade de alguma forma ou outra. Então, falar que a gente está investindo em inovação, mas não investindo em saúde, não é nenhuma verdade, porque a gente está investindo em saúde de outra forma, que seria através do conhecimento, e a gente está se tornando, né, uma grande uma referência nacional na parte do IPEC. Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente pontuar, porque a gente está investindo em outros meios, digamos assim, né? Então isso retorna para a sociedade de alguma forma. Exatamente, é nessa pegada que você está falando, investimento em tecnologia e inovação é investimento em todas as áreas. Porque se você investe na tecnologia e inovação, você está investindo no estudo do câncer, você está investindo no estudo de possibilitar novas tecnologias dentro de uma sala de aula, você está possibilitando ter um fomento para um parque tecnológico que vai desenvolver empresas e startups que desenvolvam soluções para a sua cidade, então você cresce muito gente, mais. Aqui não é nem uma guerra entre o tradicional e o inovador. A gente pode muito bem agregar as duas coisas. Investir no IPEC não é deixar de investir na UBS. Investir no Hospital do Câncer não é deixar de investir na UPA. Investir em projetos educacionais que levem impressora 3D, mesas interativas para dentro das escolas, não é deixar de investir em bibliotecas com livros físicos. É quando a tecnologia e o tradicional caminham juntos que as coisas dão certo. Só que a gente não pode, né, deixar que as pessoas demonizem a inovação e a tecnologia, porque é justamente o que o William falou. Elas acham que quando a gente está investindo em algo inovador, a gente está deixando o tradicional de lado, mas não é isso. É agregar aquilo que a gente já tem. Né? E a busca pelos recursos é justamente isso, é conseguir investir nas duas vertentes, né? Perfeito. Voltando um pouco para a sua profissão, antigamente a gente eu ouvia muito minha avó falar sobre isso, o guarda-livro. Eu sou neta de um guarda-livro. Em todas as profissões a gente tem essa evolução e vai se inovando a profissão. Como é para você estar numa profissão que é muito antiga, mas que ao mesmo tempo ela tem que ser tão nova, com novas leis, com novas... Olha que curioso, eu estava discutindo isso com a Rafa ontem, né, Rafa? Sobre o porquê que as pessoas enxergam a contabilidade como uma profissão chata. Porque só vê números, só vê livros. E não é assim, gente. A contabilidade, ela perpassa... Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de um contador, galera. Entendeu? Todo mundo vai precisar de um contador. Mas, como o Rafa falou, eu cresci numa família de contadores, né? Então, o meu avô, na época do meu avô, ele foi a primeira turma de contadores que se formou em Guarapuava. Meu avô tava dessa turma, né? Na época, ainda era técnico contábil, que só tinha aqui no município. E ele era um guarda-livro. Por quê? Porque tudo era feito à mão. Tudo. Todos os registros. E olha o perigo disso. Uns 10 anos depois da fundação do escritório, o escritório pegou fogo. E eles perderam tudo de todas as empresas. E com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu digitalizar tudo isso. Então, hoje nós não guardamos livros, mas guardamos razonetes, balancetes, tá tudo digital. Guardamos computadores ali, né? Com as funções das empresas. E... quando eu comecei no escritório, em 2013, eu falo, gente, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a tecnologia, ela parece que ela já tomou conta de tudo, mas em 2013 as notas de serviço prestado ainda eram feitas à mão. Guarapuava instituiu a nota fiscal de serviço eletrônica em 2016. Foi ontem. Né? Hoje, em 2024, a gente está instituindo o programa da nota do produtor rural digital. Até ontem era física também. Por quê? Porque as comunidades rurais não tinham acesso a computadores. E hoje o poder público está fazendo o quê? Levando acesso a essas comunidades, para trazer elas para a área da tecnologia. E a gente vê o quanto a contabilidade impacta em tudo isso e o quanto a gente faz que as pessoas olhem de maneira diferente para
a parte dos softwares, por exemplo, né? Porque a gente precisa de tudo isso para poder desenvolver o nosso serviço, o nosso trabalho. Claro, tem a parte que a gente tem que sentar, tem que lançar, tem que ver os extratos bancários, tem que cruzar, mas, gente, vocês não fazem ideia de como o nosso trabalho facilitou depois da entrada da tecnologia no meio contábil. Depois de perder, de quebrar essa barreira que a própria classe contábil tinha com o digital. Porque gente, olha, as meninas lá no gabinete brigam comigo porque eu tenho mania de papel ainda, né? Eu tenho que imprimir tudo, eu tenho que escrever, eu tenho que rabiscar, porque eu venho, né? Daí trago essa herança aí da contabilidade que eu preciso estar ali no papelzinho. Mas quando foi quebrada essa barreira do preconceito com a inovação e com a tecnologia dentro da nossa profissão, a nossa vida facilitou muito, nosso trabalho otimizou demais, a assertividade do nosso trabalho ficou muito maior, porque a gente consegue conferir digitalmente se tem um erro, né? E, gente, erros de computador, uma vírgula ali que a gente erra é muita coisa, porque a gente tá falando sobre o desenvolvimento econômico das empresas e das pessoas. Então, quanto mais assertivo for o nosso desempenho, melhor essas empresas vão se desenvolver e mais chance de crescimento também. A gente não tem margem para erro dentro da contabilidade, é muito difícil isso. Mas a tecnologia, nossa, ela veio para facilitar e para otimizar o nosso trabalho de uma maneira gigantesca, assim. Hoje o escritório, se vocês entram lá, é realmente tudo muito digital. A gente tem tentado incentivar os nossos clientes também a diminuir o papel, a guardar tudo na nuvem, né? É uma coisa meio abstrata aí que ninguém entende. Eu também, às vezes, fico meio confusa com essas coisas, mas tudo bem, a gente confia, né? Estamos lá, nós comprando mais espaço na nuvem, né? E é o trabalho que a gente desenvolve. Hoje a gente depende totalmente da tecnologia para trabalhar e para poder crescer as empresas, e toda a comunicação é feita por meio digital. Então, fico feliz que a contabilidade, a passos às vezes meio lentos, mas está acompanhando o desenvolvimento tecnológico também. Eu acho legal que ela vai muito da nossa linha daqueles videozinhos que a gente fez, que a gente até convida o pessoal a assistir no nosso Instagram, do que é inovação, né? Porque as pessoas, que nem se comentou no começo, que as pessoas acham que é o holograma, que é o negócio. E esse fato das coisas estarem ali no tecnológico já é a tecnologia e inovação, né? E quando a gente falou da saúde, o fato de hoje você conseguir abrir lá na UPA e ver quantas pessoas tem também já é uma inovação tecnológica. Então, ela faz parte do dia a dia. Às vezes as pessoas não percebem o quão estão presentes a inovação. O próprio Guarapuava é Rosa, de janeiro a janeiro, né? Hoje, o fato das mulheres terem acesso com um toque no celular a quais UBSs elas podem fazer o preventivo e o exame de mama, né? Sem precisar ser naquele dia D lá de outubro, que às vezes naquele dia ela não pode fazer. E aí ela vai deixar de fazer. E às vezes esse deixar de fazer pode custar muito caro. Então, assim, com um toque, você fala, hoje tem OBS que tá com horário estendido, eu posso sair do serviço e ir lá, posso agendar eu mesmo, e se eu não puder, eu posso desagendar para que outra pessoa tenha a possibilidade. A inovação é isso, são passos que às vezes a gente não enxerga como inovadores, porque a nossa percepção é que a inovação é o holograma. É lá o que os Jetsons ensinaram para nós, né? O carro voador, as árvores que não existem mais, né? É essa visão que foi criada pra gente, principalmente para nós que nós temos ali nos anos 90, né? Os millennials, né? Que talvez a galera mais jovem não saiba o que são os Jetsons. Pesquisem, por favor, tá, pessoal? Então, eu acho uma coisa que fez minha cabeça funcionar direito na parte de inovação foi uma história que eu não sei se é verídica essa história, mas é sobre... Mas eu estou repassando. Consulte as informações aí, pelo amor de Deus. A jornalista tá ali, ó, dando ciricutivo. É algo bom para você pensar da forma mais palpável do que a inovação. Então, basicamente, né, a história ela condiz que seria um aeroporto que ele tinha dificuldades na hora que o pessoal desembarcava, que eles chegavam até a esteira, e a esteira as malas ainda não estavam lá. Aí você pensa, o que foi o pulo de inovação deles? Foi fazer uma esteira mais rápida? Fazer nada. A inovação deles foi parar o avião um pouco mais longe. Para as pessoas caminharem. As pessoas caminharem, demorarem um pouco mais. Quando elas chegavam, já estava a mala lá. E o que as pessoas falavam? Nossa, eles agilizaram o processo. São rápidos. E isso é a inovação. Exatamente. A inovação é você pensar em soluções diferentes para o mesmo problema. Exatamente. E não necessariamente você precisa fazer uma tecnologia super uau para você conseguir colocar a inovação. Eu vou fingir que eu acreditei porque eu adorei essa história. Pessoal, verdade, não pesquisem, é verídico. É tudo verdade. Eu tava lá, eu era avião. Eu era mala.
Bru, seguindo no que você falou sobre esse desenvolvimento nas áreas, o teu trabalho na Procuradoria da Mulher, ele tem uma importância muito grande junto com a Secretaria de Políticas Públicas no desenvolvimento das atividades das mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e como vocês estão aplicando esse trabalho. Eu acompanho que vocês vão nas regiões mais distantes levar essa inovação, essa tecnologia para essa galera também. Hoje, a Procuradoria da Mulher ela é um braço, né, da rede de enfrentamento de Guarapuava. Eu sempre gosto de contextualizar isso, porque é muito confuso, né, quando a gente fala Secretaria da Mulher, Procuradoria da Mulher, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Casa da Mulher Brasileira. As pessoas colocam tudo num saquinho só, chacoalham e é isso aí, o que sair, saiu. Nós somos poderes diferentes, né, e temos atuações diferentes. Então, hoje a PROC, ela é um setor dentro da Câmara Municipal que fiscaliza se as leis que foram aplicadas voltadas para a pauta da mulher estão sendo executadas. A gente também recebe, por óbvio, né, nós também somos uma porta de entrada de encaminhamento de mulheres em situação de violência, e não só violências domésticas e familiares, mas outras violências que as mulheres sofrem no dia a dia, né, como assédios, também se elas têm alguma dificuldade dentro da UBS, com relação à vaga de creche, a gente acolhe essas mulheres para garantir, então, que essa execução das leis seja realmente efetiva. E, sem dúvida nenhuma, a nossa maior defesa é dentro da Câmara Municipal dos projetos voltados para a pauta da mulher e a garantia da execução deles, porque nós colocamos Guarapuava no mapa das 100 cidades do Brasil que mais emprega e contrata mulheres. 11 anos atrás, nós éramos uma das 100 cidades que mais matava mulheres. Então, nós saímos de um cenário horroroso. Nós lutamos pelo fim da violência, nós lutamos todos os dias, porque, infelizmente, ainda é algo que faz parte da nossa sociedade, e o nosso objetivo é caminhar para um futuro em que isso não exista mais. Mas a gente também começou a olhar para a mulher como uma vivência completa, que ela tem uma vida além da existência e da sobrevivência dela. Então, a inovação vem na gente poder oferecer em Guarapuava passes de ônibus gratuitos para que as mulheres acessem os serviços que a Secretaria propõe, que são cursos profissionalizantes, inclusive no eixo TEC, dentro do potencial feminino, que foi uma conversa da Secretaria com o Fórum de Inovação para entender qual a necessidade do setor tecnológico para as mulheres e capacitar, porque a própria Maísa do Sebrae trouxe para a gente um dado que é assustador, porque dentro do setor tecnológico, menos de 20% é chefiado por mulheres. E o objetivo é que nós estejamos em 50-50 em todos os espaços. Mas para a gente colocar mulheres nesse ambiente e quebrar esta barreira que ainda existe na tecnologia, que infelizmente ainda é um ambiente muito masculino, é a gente capacitar essas mulheres e dar oportunidade para elas. Na semana passada, a gente teve o Meeting Bar, né? E na minha rodinha ali de conversa, tinha uma estudante, que é aluna da Belle, lá da Campo, né? E ela estava comentando com a gente a dificuldade, que ela tem o sonho de trabalhar com o desenvolvimento de software, né? Com engenharia de software ali. Mas hoje, o emprego que ela tem é de caixa, né? De mercado, porque ela não conseguiu oportunidade para trabalhar no setor da tecnologia. Porque eles ainda não enxergaram o potencial que essa menina tem. Porque, infelizmente, entre o currículo dela e o currículo de um menino, eles vão apostar no currículo do menino. Então, a ideia hoje da gente desenvolver políticas públicas, não só na área do enfrentamento à violência, do enfrentamento ao assédio, do abuso sexual, é a gente olhar para essas meninas e dar oportunidade para elas delas crescerem dentro da tecnologia. Inclusive, no Educatec, né, grande parte das equipes ali são compostas por meninas. E, nossa, eu fiquei muito feliz ano passado de ver o quanto elas avançaram, assim. E a gente vê o crescimento real delas ao longo dos anos, assim, né? Inclusive, as vencedoras do Educatec pós-pandemia, né, que teve, foi um grupo de meninas lá de Pinhão. Isso, a Inova Girls. As Inova Girls, exatamente. Então, a gente precisa dar oportunidade de capacitação, de crescimento, mas a gente também precisa quebrar a cabeça ali da outra ponta para olhar para as mulheres, para
acolher as mulheres, para dar oportunidade para as mulheres, porque, gente, a gente tem espaço para todo mundo nos ambientes, sabe? E a gente só quer a oportunidade de equidade dentro desses lugares, né? Compreendendo as disparidades que as pessoas têm, não só falando de homens e mulheres, mas todo mundo tem disparidade, né? No crescimento, na evolução, nas oportunidades, mas abrir os espaços de uma maneira genuína para que essas meninas possam crescer nesses ambientes. Então, eu voo, né, nas minhas respostas, como vocês perceberam. Voltando para a parte do trabalho que Guarapuava, né, proporciona no enfrentamento às violências, nas oportunidades. E o que a Procuradoria contribui com isso é justamente na defesa desses direitos. A maior função da Procuradoria hoje é a defesa de direitos das mulheres. E nós estamos sempre de portas abertas para atender, para encaminhar, para acolher, para poder até dar uma orientada nessas mulheres de como elas podem buscar os direitos dela em todos os ambientes, né? Então, é um orgulho muito grande para mim falar que Guarapuava cresceu muito, né? A Procuradoria foi criada em 2019 aqui, e aí 2020 foi um ano pandêmico, então a Câmara não conseguiu trabalhar nesse sentido, né? E aí, quando nós entramos lá em 2021, a gente estruturou a Procuradoria do zero, e hoje, né, graças a muito trabalho de muitas mãos, de muitas parcerias, com o Sila, com a Campo, né, com as universidades de Guarapuava, com o Executivo, a gente conseguiu colocar Guarapuava, a Procuradoria da Mulher daqui, como uma das mais atuantes do Estado, né? Nós tivemos esse título por 2 anos seguidos, então é um orgulho muito grande ver que realmente nós estamos avançando na execução dessas políticas públicas que dão oportunidades de equidade para as meninas chegarem nos ambientes que elas quiserem. Perfeito. E acho que visando também isso que a Bru falou, a gente, como Sila, a gente também fomenta isso. Então, hoje a nossa equipe é formada, em sua maioria, por mulheres. Bora, mulheres. Temos dentro Bora, galera, do mulheres. Parque Tecnológico, com a sua maioria formada por mulheres. E no último dia 8 de março, a gente lançou o Banco de Mentoras. Então, fica o convite para todas que estão nos assistindo, que trilham a sua vida com... Não precisa ser gigante na vida, mas que tenha a força de vontade ali e apoiar novas mulheres em qualquer área que seja. Se inscreva no Banco de Mentoras. Acho que faz muito sentido com o que a Bru falou. Ser uma puxa a outra. E faz uma diferença muito junto. grande, né? Quando a gente tem uma rede de mulheres que trabalha junto. A gente percebe que a gente não deixa a outra cair, né? A gente dá força. Então, essa ideia do Banco de Mentoras foi sensacional, assim, porque é fazer essa meninada crescer. O próprio Mitimbara ali já foi uma conexão muito legal, Nossa, né, com as foi mulheres, e agora tem o grupo das mulheres lá, então também entre em contato com a gente consegue conectar vocês com outras mulheres muito legais. O link para se inscrever no Banco de Mentoras tá na bio do nosso Instagram, @ctp.br, lá vocês conseguem acessar, qualquer coisa entre em contato a gente envia, porque é muito importante pra gente ter esse apoio de vocês, e a gente, o CTP vai muito nessa linha, né, então de fortalecer o empreendedorismo feminino, de colocar mais mulheres dentro da tecnologia, e passar o currículo e informação da menina ali, que a gente tem um pessoal que tá interessado em contratar pessoal de software. É isso aí, vamos lá, galera. Vamos tentar conectar, porque é isso, e é um papel do parque, né, de buscar fazer essas conexões e promover esse benefício de desenvolvimento para a sociedade. E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje. Contem sempre com a gente, estamos aí de portas abertas, o Parque Tecnológico, para a gente fazer mais projetos, ações que promovam esse desenvolvimento, e podem deixar as redes sociais de vocês, como que o pessoal segue vocês aí para encontrar. Pode ir tu, que eu já falei bastante. Eu já vou dar uma segurada aqui um pouquinho e já falo. O meu eu procuro por William Henrique, gente. Vocês vão conseguir achar. Porque da última vez que eu fui tentar falar, eu vou tentar soletrar, eu não consegui soletrar. Vou colocar o remember dele falando. O Luciano Huck chora, soletrando. Detalhes, formado em letras portuguesas. Dificuldade. Gente, mas eu sou contadora e eu uso calculadora. As pessoas vai lá, contadora, conta aí. Eu falo, não, gente, eu uso calculadora pra fazer as contas, tá? Não é de cabeça, não. Muito difícil. Gente, segue lá, então. O meu Instagram é bruna.spitzner. É um pouco difícil. Não vou soletrar também, mas se colocar lá o SPI, já acha.
E também as redes da Procuradoria da Mulher, é @promuguarapuava. Lá a gente está fazendo, inclusive, uma parceria muito legal com os alunos de jornalismo da Unicentro, que, nossa, eles são parceiraços, assim, e uma das disciplinas da professora doutora, maravilhosa, pós-doutora agora, da Renata Calef, eles estão fazendo um projeto com a PROC, então eles estão divulgando as nossas leis que já foram criadas, explicando um pouquinho o que a Procuradoria da Mulher faz, as políticas públicas que já existem no município de Guarapuava. Então segue a gente lá, que o nosso trabalho é muito legal de acompanhar e a gente desempenha, assim, uma função essencial mesmo na garantia dos direitos das mulheres aqui de Guarapuava. E conte com a gente, estamos à disposição sempre para chegar aqui e falar bastante. Fala mais um pouquinho. Vamos mais um podcast. Já Dá pra fazer emenda uns 3 outro episódios. episódio aqui. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Ana. Sigam ctp.br nas redes sociais, Celeiro de Inovação, fique por dentro de todo o nosso ecossistema, com todas as informações do nosso dia a dia, eventos e muito mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. CTPod. Cultura. Inovação. Networking e tecnologia. Apresentação e edição: Ana Laura Becker e Rafael Horst. O CTPod é o podcast oficial do Silatec Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP. Para promover a cultura de inovação, impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica, O desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em Guarapuava, o CTPod conta com a parceria da Prefeitura de Guarapuava. CTPod, aqui pode muita inovação.